Normas Gerais de Tutela do Trabalho. Consolidação das Leis Trabalhistas, também conhecido como CLT. Então, a CLT surgiu pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943, sancionado pelo então presidente Getúlio Vargas, unificando toda a legislação trabalhista existente no Brasil. Seu principal objetivo é a regulamentação das relações individuais e coletivas do trabalho, nelas prevista. A CLT é resultado de 13 anos de trabalho, desde o início do Estado Novo até 1943, de destacados juristas que se empenharam em criar uma legislação trabalhista que atendesse à necessidade de proteção do trabalhador, dentro de um contexto de Estado regulamentador. Então, a CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas, é a principal referência de direitos dos trabalhadores brasileiros. Assinada por Getúlio Vargas em 1943, ela foi modificada diversas vezes, como na Reforma Trabalhista de 2017, mais recentemente. A CLT detalha os direitos do trabalhador urbano, que tem como vínculo de emprego, como 13º, salário mínimo e férias. Entenda então os requisitos para ser um seletista e quais os direitos previstos na legislação. O que é a CLT? A CLT, ou também conhecido como Consolidação das Leis Trabalhistas, é uma unificação de regras do direito do trabalho feito pelo presidente Getúlio Vargas durante a ditadura do Estado Novo, por meio do Decreto-Lei 5.452, assinado em 1º de maio de 1943. Como o próprio nome sugere, a CLT consolidou em um texto diversas leis que já existiam. A mais antiga delas é de 1881, quando o Brasil ainda era um império. A CLT foi alterada várias vezes, nas mais de 7 décadas de existência. Recentemente, o texto passou por 2 grandes modificações. A Reforma Trabalhista de 2017 é uma das mais importantes. Apesar das modificações, a CLT continua sendo a principal referência legal para as relações de emprego. Para quem vale a CLT? A CLT se aplica principalmente para o trabalhador urbano, com vínculo de emprego. Por isso, esse empregado é conhecido como seletista. É possível ser trabalhador urbano mesmo atuando em área rural? Basta que o empregado não exerça atividade agroeconômica, ou seja, agricultura ou pecuária. Mesmo que o trabalhador não tenha vínculo formal de emprego, carteira de trabalho assinada, ele pode comprovar na justiça que preenche os requisitos para ser considerado um empregado e assim ter os direitos assegurados na CLT. Para ser considerado empregado pela CLT, o trabalhador deve ser pessoa física, prestar serviço com pessoalidade, ou seja, o patrão espera que uma pessoa específica faça o trabalho, não qualquer um, estar subordinado às normas do empregador, receber o quê? Uma contraprestação, que é o salário, pelo serviço prestado. Em geral, a CLT vale apenas para o trabalhador que presta serviço, não eventual, mesmo que não seja todo dia, deve haver uma certa periodicidade. Existem algumas exceções, como a figura do empregado intermitente. Considera-se como intermitente o contrato de trabalho no qual a prestação de serviços com subordinação não é contínua, ocorrendo com alternância de períodos de prestação de serviços e de inatividade determinados em horas, dias ou meses. Independentemente do tipo de atividade do empregado e do empregador, exceto para os aeronautas, regidos por legislação própria, inserido na CLT pela Reforma Trabalhista de 2017. Pelas regras da CLT, o empregador, que no caso é o patrão, pode ser empresa individual ou coletiva, profissional liberal, associação, ou qualquer instituição que admita o quê? Empregados. Quem não está protegido pela CLT? Bom, em regra, a CLT não se aplica aos seguintes trabalhadores. Trabalhadores rurais, pessoas físicas que prestam serviços na agricultura ou na pecuária. Servidores públicos da União, dos Estados, do município e do Distrito Federal. Servidores de autarquias, que são pessoas jurídicas criadas por lei e ligadas à administração pública, como o Banco Central, o INSS e as universidades federais. Autônomos, pessoas que prestam serviço sem subordinação ou de forma eventual. Empregados domésticos, pessoas físicas que prestam serviço para uma família fora da atividade empresarial. Estagiários e menores aprendizes e voluntários. Observação. Isso não significa que esses trabalhadores não tenham proteção legal. Contudo, os direitos deles não estão previstos na CLT, exceto se a lei específica fizer menção aos artigos da CLT, como acontece na Lei dos Trabalhadores Rurais. Funcionários das empresas públicas, como a Petrobras e a Caixa, são seletistas. Mesmo aprovados por concurso, eles não têm estatuto, ou seja, uma lei própria. Quais são os direitos do seletista? Alguns direitos trabalhistas estão previstos de forma genérica na Constituição Federal, que está acima da CLT. Dentre eles estão indenização em caso de demissão sem justa causa, Constituição Federal no artigo 7º, inciso 1,
Seguro-desemprego, Constituição Federal, no artigo 7º, inciso 2, FGTS, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, no artigo 7º, inciso 3 da Constituição. Salário mínimo, Constituição Federal, no artigo 7º, inciso 4º. 13º salário, Constituição Federal, artigo 7º, inciso 8º. Salário família, Constituição Federal, no artigo 7º, inciso 12. Repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos, Constituição Federal, no artigo 7º, inciso 15. Férias anuais remuneradas com pelo menos 1/3 a mais do salário, Constituição Federal, artigo 7º, inciso 17. 120 dias de licença maternidade, Constituição Federal, artigo 7º, inciso 18. Licença paternidade, Constituição Federal, artigo 7º, inciso 19. E adicional para atividades insalubres ou perigosas, Constituição Federal, artigo 7º, inciso 23. Assistência gratuita aos filhos e dependentes até 5 anos de idade em creches e pré-escolas, Constituição Federal, artigo 7º, inciso 25. Seguro contra acidente de trabalho, Constituição Federal, artigo 7º, inciso 28. Proibição do trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 anos, Constituição Federal, artigo 7º, inciso 33. Proibição de qualquer trabalho a menores de 16, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 anos. Constituição Federal, artigo 7º, inciso 33. A CLT, então, detalha a maioria desses direitos previstos na Constituição e avança em outros. Desde a reforma trabalhista de 2017, acordos entre empresas e sindicatos podem se sobrepor às regras da CLT, desde que não violem direitos mínimos previstos na Constituição. No entanto, isso vem sendo discutido na própria Justiça. Outros assuntos tratados na CLT. Além de listar direitos trabalhistas e regular a relação de emprego urbano, a CLT traz regras sobre segurança e medicina do trabalho, organização sindical, acordos e convenções coletivas, infrações e multas nas relações de trabalho, justiça do trabalho, processos trabalhistas e Ministério Público do Trabalho.